Então, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de projeto e construção de máquinas e projeto assistido por computador. Hoje, quarta-feira, dia 4 de agosto, turma do horário C de noite. Pessoal, hoje tecnicamente é a nossa primeira aula prática, né? Nossa disciplina é 2.2 créditos. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a nossa ferramenta de trabalho, ou seja, o nosso software CAD, que fará o auxílio no desenvolvimento do nosso projeto. É um software CAI, que a gente vai trabalhar em engenharia do projeto dentro dele também, e ele é um software CAM, que faz a parte de manufatura, mas nosso objetivo aqui não é trabalhar esse lado da manufatura, tranquilo? Então, quando a gente fala aqui do SolidWorks, a versão que a gente vai trabalhar é a versão 2020. Professor, como que está o mercado hoje? No mercado hoje tem a 2021 já apresentada e sendo utilizada, e a 2022 na versão demo. Porque nós não trabalhamos com a 2021. A 2021 ela ainda não está disponível na versão estudantil. E também algumas máquinas que nós temos na universidade não comportariam a versão 2021. Então a gente está na 2020, ela atende perfeitamente todas as nossas necessidades, as necessidades de projeto, e é a mesma versão que vocês terão a possibilidade de ter no computador de vocês licenciado, como que tem lá na universidade. Então, se você fizer um projeto no seu computador, salvar aí numa rede móvel, um pendrive, um HD, ou até mesmo nas nuvens, e chegar lá no laboratório, for abrir o seu projeto, ele vai abrir tranquilamente. O SolidWorks, ele não abre a extensão dele de uma versão anterior numa versão futura, né? A maioria dos softwares fazem isso. Então, por exemplo, você projeta no 2018, você não consegue abrir no 2020. Ah, mas se eu fiz no 2020, eu abro no 2018? Desculpa, ao contrário. Se eu faço no 2020, eu não abro no 2018. O que eu faço no 2018, eu consigo abrir no 2020. Só troquei as bolas aí. Então, para evitar isso, a gente trabalha na versão 2020, que são todas as que a gente terá disponível. Ah, professor, e se eu precisar abrir, você tem como abrir outras extensões. Se salvarem numa extensão paralela, né, uma genérica, aí ele faria a abertura. Mas, no entanto, essa extensão genérica você perde algumas propriedades da sua peça, de histórico e assim por diante, tá? Então, para a gente entender um pouquinho do software, os alunos que já fizeram desenho mecânico comigo já têm uma certa familiaridade, mas eu preciso fazer essa introdução, essa apresentação do SolidWorks novamente, porque justamente tem alguns alunos que ainda não tiveram experiência com a ferramenta, tá? Então, a gente vai trazer aí alguns parâmetros, algumas necessidades. Primeiramente, a versão estudantil. Isso aqui é uma tela de abertura dele, né? SolidWorks 2020/2021, Student Edition, ou seja, versão de estudante. Professor, a versão de estudante geralmente ela é mais limitada, ela é restrita, ela é um demo. Na verdade, não. A filosofia da Who System, né, que é a empresa detentora do software, é totalmente diferente. A versão estudantil, ela é uma versão completa, tá? Tanto que quando vocês forem instalar, vocês vão ver aí que ela vai aparecer a parte elétrica, a parte de gestão de projetos, a parte de manufatura, e eu até recomendo vocês não habilitarem todas as etapas. Eu vou explicar para vocês depois quais os workbenches, vamos falar assim, né? Quais plataformas nós instalarmos, para que não fique tanto recurso dentro da sua máquina, tá? Professor, eu preciso de um computador Mega Power Ninja aí para poder instalar o SolidWorks? Não. Os softwares, conforme eles estão evoluindo hoje em dia, eles estão cada vez mais leves, tá? Então, tem vários recursos do SolidWorks onde a gente faz supressão, a gente suprime, a gente desabilita diversos recursos que ele fica leve e a gente habilita só no momento da utilização. Então, isso facilita aí muitas ações para nós podermos trabalhar. Vamos lá. Dentro do nosso AVA, falar em AVA, não abri o AVA, estava no fórum online aqui. Deixa eu só abrir o nosso AVA aqui. Dentro do AVA, na nossa aula de hoje, se você olhar na quarta-feira, né, como eu tinha comentado com vocês, tudo que for teoria apresentado na segunda estará na aula de segunda, no bloquinho de segunda, e o que é da quarta estará aqui na quarta-feira. Você entrando aqui na nossa aula do AVA hoje, aula do dia 4, apresentação SolidWorks 2020, tem aqui esses slides que nós estamos apresentando agora, né, as lâminas da aula de hoje, para você olhar posteriormente.
Introdução do SolidWorks. Vou já mostrar isso aqui para vocês. Roteiro de instalação e o setup. Bom, vamos lá. Roteiro de instalação. Na própria apresentação aqui, a gente colocou para vocês um roteiro de instalação aonde ele vai explicar o passo a passo de como você instalar o software, tá? Não é complicado, você vai seguir aí, tem umas boas-vindas aqui que a gente fez, roteiro de instalação do SolidWorks, o login como administrador do Windows, ele dá aqui o link da onde você baixar, eu deixei o link, como eu deixei também já o arquivo para vocês, eu vou mostrar, então se vocês entrarem aqui no setup, né, a SK é a representante nacional do SolidWorks. Nós vamos instalar a última versão 2020. Então, aqui, ó, 2020 ESP5, tá? Você pode baixar aqui tanto do link aqui da apresentação, como dentro do AVA, eu já deixei esse arquivo para vocês. Então, ele está aqui, ó, o Setup 2020 ESP5 64 bits. Então, você já pode baixar ele aí, tá? Quando você baixar, você só vai dar continuidade aqui no roteiro. Então, você vai descompactar o arquivo, vai fazer a instalação em um computador, avançar. Pessoal, é só ler que aí você vai na sequência. Serial de ativação. Vocês estarão recebendo... Hoje não deu certo ainda, porque a gente estava terminando de configurar esses números, mas amanhã ou sexta, vocês já estarão recebendo por torpedo, cada um a sua chave de ativação. Então, vocês vão receber aqui uma chave. Essa chave, ela já ativa tudo. Um conselho que eu dou para vocês, nós vamos usar a parte de projetos, a parte de simulação. Essa parte elétrica, PCB, que é prototipagem de circuito impresso, né, a parte elétrica, eu recomendo vocês desabilitarem aqui quando for instalar, porque ele instala tudo mesmo, completo. Fica mais leve, fica menos recurso de máquina, e alguns computadores precisam de uma configuraçãozinha do Windows para instalar essa parte elétrica, que às vezes dá um erro. Basta você desabilitar ela, funciona tranquilamente, tá? Aqui está um exemplo de 2019, mas é o 2020. E aí aqui você altera algumas configurações que ele pede, vai indo, até você chegar na instalação. No final, ele vai perguntar isso aqui, ó. Mesmo se a chave deu um erro, professor, você pode instalar, que ele vai instalar durante 30 dias. E aí depois a gente vai lá e coloca a chave de ativação também, tem como a gente inserir a chave posteriormente, não tem problema. Mas se der um erro lá a sua chave, pode terminar a instalação, que você ainda vai ter os 30 primeiros dias, depois você consegue ativar a chave, tá? E aí até que a gente faz a ativação da chave, ela fica ativa, aí você vai começar a fazer algumas configurações e trabalhar no seu SolidWorks. Então, só seguir esse roteiro, você consegue ter aí o software instalado na sua máquina, tranquilo? Esse roteiro, ele está disponível aqui no AVA, roteiro de instalação do SolidWorks estudantil, ok? Coloquei para vocês também uma introdução do SolidWorks, nada mais menos do que o manual do SolidWorks em português. Esse manual, eu coloquei o arquivo aqui para vocês, ele também está disponível dentro do software. Lá no software eu vou mostrar já para vocês, onde vocês vão ver isso aqui. Então, aqui você tem toda a parte de funcionamento do software. Então, tive uma dúvida no comando, tive uma dúvida de uma ação, quero saber se ele faz alguma coisa, você pode pesquisar aqui. É interessante que pelo próprio Ctrl F aqui você já faz a busca, né, do que você quer, e aí eu quero trabalhar a parte de base de extrusão. Você clicou aqui, ele já vai lá para a parte, e ele sempre explica para você com um exemplo, tá? Isso aqui é um tutorial convencional como todos os outros, mas eu vou mostrar outra coisa já para vocês que também facilita a vida de vocês, tá? Aqui nós estamos mostrando apenas que ele está disponível dentro do AVA. Então, a gente tem a aula, tem a introdução manual do SolidWorks, o roteiro de instalação e o setup. Tranquilo. Vamos dar só uma pausazinha, a gente falou aqui do software estudantil, vamos dar sequência aqui no nosso raciocínio. Primeiramente, o software que vocês instalaram, ele tem uma história, ele tem um porquê, tá? Então, a gente gosta de falar essa contextualização só para você entender a ferramenta.
Primeiramente, SolidWorks é um software CAD 3D, né? Que nada mais é do que o desenho auxiliado pelo computador, desenvolvido inicialmente pela própria SolidWorks. Ele era uma empresa unitária, SolidWorks Corporation, né? Fundada em 1993 nos Estados Unidos, e usava como base a plataforma do Windows, né? Tipo assim, ela era muito parecida com o Windows na época dela. O produto surgiu ali em 95 e em 97 foi adquirida pela Dassault Systèmes, é uma empresa francesa detentora de diversos softwares, não só softwares de desenho, mas de gestão de projetos, de diversas áreas aí de simulação, prototipagem. É muito interessante. Eles têm um leque muito grande de softwares e foi adquirida pela Dassault Systèmes, e aí começou a evoluir o software, né? Então, aqui nós temos a primeira cara dele aqui, ó, na década de 90, né? Ah, professor, ele já desenhava 3D ali na época? Não, isso aqui era um desenho bidimensional, 2D, que ele já dava umas falsas sensações para a gente do 3D. O SolidWorks ele se baseia, né, numa computação paramétrica, criando formas tridimensionais a partir de geometrias elementares, né, operações elementares. No objetivo do programa, a criação de um sólido ou superfície tipicamente começa com a definição de um sketch 2D. Tudo que a gente vai fazer parte de um plano, parte de uma geometria num plano, que a gente vai adicionar material, extrusão, né? E assim gerar o sólido. Depois é transformado através de uma operação de modelagem tridimensional, tá? Aqui já é na época de 1997, final da década de 90. Você já desenhava em 3 dimensões? Não, isso aqui é bidimensional, mas ele fazia ali uma caracterização de sombras e profundidade que dava a falsa sensação do 3D, mas nessa época ele ainda era bidimensional, tá? 97 ali, ó, isso aqui é bidimensional. Ano 2000 foi a grande revolução, digamos assim, dos softwares. Tanto AutoCAD quanto SolidWorks, eles passaram para a plataforma 3D, né, o tridimensional. Só que o tridimensional, ele era uma coisa bem, vamos falar assim, rudimentar, para não falar tosco, porque era um bloco cinza que você desenhava tudo nas mesmas cores, e muitas vezes só entendia o projeto quem conhecia o componente, porque você não diferenciava que era um trilho aqui, que era um disjuntor, que era um contactor ou algum outro componente. Com a evolução, eles começaram a mudar ali alguns layouts de funcionamento do software e coloração. É até um paradigma muito interessante. Não sei se vocês estudaram dessa forma, mas vocês lembram que antigamente no colégio, lá na escola, nosso primário, as lousas eram o quadro negro, né? Então a gente tinha uma lousa verde escura ou um azul escuro, onde o professor escrevia num giz branco. Então a gente lia aquela letra branca numa parede escura e olhava para o nosso caderno, que era um fundo branco com uma letra preta, ou da lapiseira ou azul da caneta. Só essa mudança de cor do fundo preto, letra branca, para letra escura, fundo branco, a gente perdia a capacidade cognitiva ali de assimilação, de raciocínio lógico, ou seja, queimava neurônios só para essa adaptação. E com o tempo o software começou a enxergar isso e ir otimizando. Então você tinha como customizar aí coloração das peças, o fundo, layout do seu software, né? E com isso acelerou as características do projeto. Eu vi que o Laio levantou a mão aqui, Laio. Pessoal, se tiver uma pergunta, eu não costumo ficar olhando o chat. Eu tenho o chat aqui em cima, mas se tiver algum questionamento, alguma pergunta, pode abrir o áudio e falar, não tem problema, tá? Professor, eu queria só saber se o senhor sabe que se a versão 2020 ele tem 32 bits ou só 64 bits. Tem, tem. Tem? Tem sim. Se você olhar aqui no link que a gente colocou, só um instante aqui, ó. Roteiro de instalação, você vai ter que ir lá pelo site, tá? Eu disponibilizei o 64 aqui. Se você olhar aqui, ó, pelo SKA, deu um erro. Setup deles aqui, não sei se é o horário. Porque eu já estava com ele aberto aqui, ó. Vou abrir 2 vezes. Cara, agora você me pegou. Eu não sei se quando a gente abre o arquivo, ele vai ter o 32. Onde eu vi esse 32? Lá eu não sei, a gente tem que checar. Tranquilo?
Eu falei Beleza, que pessoal, dá uma olhada aqui no YouTube a aqui. gente vai checar isso aí, tá? Não sei te dizer. Mas, se eu não me engano, você vai precisar aí de um Windows, não sei se o Windows 10 já para instalar, tá bom? Então, acho que o Windows 10 ele já é 64 bits, se eu não me engano. Mas a gente dá uma olhada nisso aí com calma, beleza? Pessoal, se tiver alguma dúvida ou questionamento, pode abrir o áudio e falar, tá? Às vezes eu não fico olhando para o chat, aqui eu tenho outra tela aqui que eu fico acompanhando vocês, e eu não vejo ali a marcação, tranquilo? 2010, 2003 foi a grande mudança, digamos assim, do paradigma dos softwares, tá? Foi onde entrou a parte de prototipagem virtual ou realidade aumentada, vamos falar assim. Logicamente, a realidade aumentada de hoje em dia ela é bem mais aumentada do que nessa época, mas aqui você já poderia ver o que? A aplicação de colorações distintas, texturas, materiais, a sombra da peça. Eu comecei a usar o SolidWorks na década de, não década de 90, né, o louco, mas 2008, 2010 aqui foi o período que eu comecei a trabalhar com software, tá? E aí fomos evoluindo aí, estamos até hoje com ele. Professor, o senhor que fez a migração do software na Unifor? Não, a gente fez aquilo como eu falei para vocês, a gente viu um estudo de mercado, qual era o mais utilizado, a gente puxou para trabalhar esse software, que seria a melhor opção do nosso aluno ter conhecimento, tá? Mas trabalhei com CATIA, trabalhei com AutoCAD, trabalhei com outros softwares também. Então, 2013 já foi uma grande evolução, mudança, até que chegou 2018. 2018 foi o gap aí de como a gente pode falar, desses novos paradigmas, novos conceitos de desenvolvimento de projetos. Então, hoje em dia, quando você fala em criação de uma peça, de um componente, de um projeto, de um sistema, de um mecanismo, a última instância é você produzir o seu elemento. Até você chegar no ponto de fabricação, você tem a possibilidade de gerar tantas verificações, validações, caracterizações, que assim, as equipes são muito mais dinâmicas, são equipes menores de projeto, muito mais dinâmicas, muito mais eficientes, e você tem diversas N possibilidades que agregam valor ao seu produto. Por exemplo, vou dar exemplos muito básicos aqui. Digamos que a gente está trabalhando ali o desenvolvimento dessa roçadeira aqui, ó, nesse implemento agrícola, né? E a gente desenhou ele aqui, e quando a gente foi apresentar para o nosso cliente falou assim, será como ficaria esse nosso produto azul? Será que ele ficaria bacana? Porque muitas vezes o cliente ele está vendo o que ali, ele não tem um conhecimento técnico, mas a aptidão dele, o conhecimento dele, ele saber qual vai ser a cor bacana que ele vai ter maior aceitação ao mercado, geometria, funcionalidade, ergonomia, né? Esses pontos que muitas vezes o engenheiro projetista pode não levar em consideração. E aí você pega ele aqui, faz a caracterização dele numa cor, apresenta. Se fosse na vida real, você construiu o protótipo físico, está aqui ele, pintamos ele de azul, levamos para o cliente. Aí ele pergunta assim, e se fosse vermelho, como seria? Putz, eu tenho que levar o protótipo lá de novo, desmontar, pintar, montar vermelho, levar e apresentar. E se fosse amarelo? Estou dando um exemplo muito simples. E aí ele pergunta assim, no software, 2, 3 cliques eu posso alterar as cores da peça, posso salvar em cores diferentes e depois fazer um comparativo lado a lado de cores, né? Isso eu estou falando só de cores, mas a gente pode falar o quê? Em posicionamento de um manípulo, um posicionamento de um componente, alteração. E se o motor ficasse invertido, né? E se esse acionamento a gente pudesse ter a opção para canhoto, como ficaria ali, né? Uma pessoa destra, canhoto, tal. Então, abre possibilidades. Uma vez montado no equipamento, eu posso fazer ali a parte de documentação técnica já de manutenção, ver se explodido, lista de componentes, né? Algum tipo de animação. Ou seja, o software ele abriu ali características para a gente, aonde diversas áreas da engenharia do desenvolvimento podem estar dentro da mesma plataforma e serem aplicados na mesma instância. Quando a gente fala lá, que eu falei para vocês de produtos eco-inteligentes, economia circular, nós temos a área ambiental, vamos falar assim, do software, né? Que ele faz aqui já o cálculo, por exemplo, do impacto do material que você está usando. Se eu estou usando ali um material que tem uma deterioração mais rápida, como um aço, uma liga, né, de ferro, ele faz um cálculo de depreciação e desgaste daquele produto. Não, estou usando plástico, estou usando borracha. Então, ele já faz ali um cálculo de impacto ambiental do seu produto.
Logicamente, a gente tem que configurar os parâmetros, coletar e analisar os dados. Mas tudo isso hoje está dentro do desenvolvimento de um projeto, desse impacto, né? Então, você vem ali já telas muito mais dinâmicas, muito mais intuitivas, muito mais fáceis de trabalhar. Tranquilo? 2018 foi a grande marca, se a gente fala de virada de softwares. Logicamente, tiveram versões de 2016, 2015, mais. Sempre tem as evoluções. Professor, de 2018 para cá, mudou muita coisa? Mudou pequenas ferramentas, mas o trabalho grande foi na eficiência de funcionalidade do software. Então, em 2018, lá você tinha que ter uma máquina um pouco mais potente em espaço de memória e processamento para poder rodar o software. Hoje, o 2020, ele é mais leve que o 2018. Faz as mesmas e mais funcionalidades, só que ele tem ali uma necessidade menor de hardware, vamos falar assim, né? Computacional. Tá? Então, essa é a grande evolução dos softwares. Tanto que já se estudam hoje versões de aplicativo, software aplicativo para PC, que não instala, ele apenas executa, né? Ou seja, praticamente você não ocupa nada do seu computador, só ocupa quando você for executar aquele programa. Então é bem interessante, essa é a grande evolução de hoje em dia. Tranquilo? Pessoal, reforçando, qualquer dúvida é só perguntar. Vou fazer aqui também com vocês uma pequena recapitulação no conceito de desenho. Como assim conceito de desenho? Eu sei desenhar, professor, mas existem metodologias, ferramentas, né, técnicas de desenho que ajudam você a desenvolver um componente. Por quê? A nossa percepção aqui nessa disciplina agora não é somente copiar uma peça, nós vamos criar. Nós vamos chegar aqui não com uma pecinha para vocês replicarem, colocarem nas vistas, não é mais isso, isso vocês já passaram. Nós vamos chegar aqui agora para desenvolver, pensar uma peça, na verdade, tem uma problemática, eu preciso tal componente. Esse componente tem que ser criado em geometria, criado em dimensões, em material, tudo que envolve aquele sistema. Professor, basta eu saber a geometria e o material, tá fácil, não necessariamente. Você pode pensar num componente, uma geometria, tranquilamente. Mas será que essa geometria ela é factível de ser fabricada? É possível fabricar ela? Será? Então, tudo isso a gente vai discutir ao longo da disciplina, tá? Nós vamos chegar lá. Então, antes de desenhar um objeto, deixa eu só ativar aqui o meu computadorzinho. Antes de desenhar um objeto, deve-se analisar quais os sólidos, geometrias elementares que, adicionadas ou subtraídas, levam à sua obtenção final, né? Levam à sua geometria final. O desenho pode ser desenvolvido de duas formas. Na verdade, são três. A forma positiva, que é com a adição de partes. A forma negativa, que é com a remoção de partes. E, usualmente, como a gente trabalha, que é a forma mista, que é adicionando e removendo geometrias e partes da peça até chegar na geometria final desejada. Um conselho que não está na literatura, não está em canto nenhum. Onde você aprende isso? Na vida, trabalhando e desenhando e projetando. Se você trabalha da forma mista, adicionando e removendo material, eu aconselho sempre vocês a adicionarem tudo primeiro e depois remover. Se você vai adicionando e removendo em partes, na sequência, vai ter um momento ali que, por exemplo, o mais fácil é dar esse exemplo depois de um desenho. Mas digamos que eu fiz um complemento dessa peça, aqui e fiz a remoção desse furo, né? Desse cilindro que gera esse furo. E depois eu fiz uma outra peça aqui que esse furo ele vai ser prolongado. Legal, eu posso fazer o primeiro blank, primeiro maciço, fazer a primeira remoção, fazer o segundo blank, segunda remoção. Tecnicamente, a peça final, quando você olhar, não vai dar nem para saber que você fez o furo em duas partes. No entanto, se você depois for utilizar uma otimização de processos, eu vou trabalhar um CAM, eu vou pegar essa minha peça e vou mandar direto para minha impressora 3D, eu vou mandar para o meu centro de usinagem. O que ele leva por base para gerar a rotina de impressão ou a rotina de usinagem? As etapas que você desenvolveu a sua peça. Então, se eu fiz o meu furo em duas etapas, dentro de um bloco de desenho, ali dentro do histórico, né, do Project Manager, que a gente fala que é ali a árvore de projeto,
Ele vai fazer esse furo também na rotina dele de usinagem ou de impressão em 2 etapas. Isso vai acarretar em quê? Talvez num programa mais longo, um tempo de usinagem mais elevado. E esse pequeno detalhe pode acarretar numa inviabilidade da sua peça. Como assim? Pô, essa peça ela poderia ter sido impressa ou usinada, vamos falar, em 5 minutos. Mas devido à forma no qual eu desenhei, ela está levando 7,25, 7 minutos e meio. Pô, por quê? Por causa da rotina que você desenvolveu a sua peça. Então, primeiro grande dica e segunda dica que eu dou para vocês. Todo projeto que vocês forem fazer, peça, desenho, componente, é um jogo de estratégia. A estratégia é fundamental para você começar a projetar um componente. A estratégia, ela vai de como você vai conformar a sua peça. A conformação da peça está ligada ao processo de fabricação. O processo de fabricação está ligado à aplicação. A aplicação é uma consequência da geometria. Então, está todo mundo interligado ali. Então, não adianta eu pensar numa geometria linda, geométrica extremamente abstrata. É como usam, né, o exemplo do aquele arquiteto Oscar Niemeyer. Ele fazia lá uma arquitetura, um projeto arquitetônico, né, extremamente arrojado, um telhado extremamente em zigue-zague. Ele desenhar era fácil, os engenheiros que se viravam, né, para não falar um palavrão, para calcular e construir aquilo, né? Ou seja, é a mesma concepção dentro do projeto aqui de um componente. Eu posso pensar numa geometria extremamente bacana, extremamente legal, mas será que ela é fácil de ser fabricada? Vocês devem lembrar alguns desenhos de software, alguns desenhos lá que vocês desenharam um tempo atrás. Pô, é muito fácil eu vir aqui e colocar um fillet, um arredondadozinho aqui na minha peça, né, para ficar bonitinha. É um clique lá, fillet, raio, dou lá o meu fillet, a peça fica bem redondinha. E para fabricar esse arredondamento? E aí? Dá para fazer convencionalmente na mão? Quem já fez usinagem aí, fazer uma curva ali no torno? Acho que não é tão simples assim, né? Ah, então você tem que ir para um comando numérico, um CNC. Opa, já é mais caro, né? Ah, mas se eu for fazer milhares de peças, tranquilo. Mas se eu for fazer só uma, duas, 10, né? Então, tudo isso tem que estar dentro do nosso planejamento, da nossa estratégia de desenvolvimento de projetos. Legal? Adição, princípio de adição. Você faz a gente chama de bolo de noiva. Você faz a primeira camada, segunda camada, terceira camada, vai sobrepondo as peças, ela dá origem à sua peça final. Há projeto negativo, não no sentido pejorativo, é remoção de material. Eu tenho uma peça maciça, que eu vou remover esses 2 cilindros que darão origem ao furo, vou remover essa meia-lua aqui, esse canal, essa semicircunferência aqui, que gera esse canal. Então, eu tinha material, removi, tinha menos material, adicionei. São os princípios do processo de fabricação hoje. Quando a gente fala de usinagem hoje, qual que é o conceito de usinagem? Princípio de remoção de material. Ou seja, está aqui, o processo de usinagem convencional. Usinagem em modo geral. Ah, professores, eu falo em manufatura aditiva, impressora 3D, está aqui o princípio de adição, manufatura aditiva. Eu vou adicionar no material onde eu quero ter a geometria. Então, esses 2 conceitos trabalham dentro da nosso raciocínio para o desenvolvimento de uma peça, tá? Outra estratégia para vocês começarem a projetar, desenhar, criar. Estratégia, estou falando novamente a palavra, é planejamento. Regras básicas para o início de um desenho técnico por meio da ferramenta CAD. Primeiramente, posicionamento. O objeto deve ser desenhado sempre na posição real de utilização. Dou um exemplo muito simples. Imagine se você receber um documento técnico de um desenho técnico de uma cadeira. Bem simples, legal. Mas quando você abre o documento técnico, a cadeira está com os pés para cima e o encosto para baixo. Qual vai ser o primeiro pensamento de vocês? Tem alguma coisa errada, eu acredito, né? Opa, uma cadeira com os pés para cima, quem desenhou isso aqui? Ou desenhou errado, ou por que ele desenhou assim? Já gera um questionamento, uma insegurança ali, né? Opa, o posicionamento é fundamental. Como minha peça deve ser desenhada? Se eu vou desenhar uma mesa,
os pés para baixo, tampo para cima. Se eu for desenhar um carro, as rodas são para baixo, e assim sucessivamente. Tá? Professor, minha cadeira é estilizada, encosta na frente, sem problema nenhum. Deixe que você explique isso depois, mas não tem problema. Origem. Como assim origem? A nossa peça ela tem que ser desenhada a partir de um ponto de referência dentro do próprio software. Os nossos pontos de referência no software são os eixos, os planos, né? Plano frontal, superior e direito, tá? A origem também, o 0x, 0y, 0z. Ou seja, o zero máquina, a gente fala. Por quê? Digamos que a gente vai levar essa pecinha nossa para uma impressora 3D. E eu faço o desenho dela aqui, não levando em consideração essa coordenada zero. Ela está afastada ali do zero. Quando eu jogo lá no software de fatiamento, né, para fazer a compilação, ou até mesmo estou levando lá para o centro de usinagem, lá para fazer a programação automática, quando eu vou ver, ela está imprimindo ou ela está usinando fora do campo de usinagem. Ou porque ela não fica centralizada aqui, porque ela está ali naquele canto, porque você desenhou ela afastada da origem. Então, quando você desenha uma peça, você leva em consideração o zero máquina, é fundamental para que essa referência seja em tudo que você vai usar depois. Tranquilo? Desenhe sempre, primeiramente, de formas positivas, depois negativas. Tá? Como a gente falou antes, conceitos de desenho. E também o quê? Primeiramente, geometria, depois dimensões. Professor, eu preciso desenhar uma geometria complexa aqui. Se você for desenhando cada linha já com a dimensão, com a angulação, você perde muito tempo e tem um trabalho extremo. Desenhe a geometria, depois a gente vai referenciar com as dimensões, tá? Então, são as 5 dicas aí que a gente consegue desenvolver um projeto tranquilamente. Legal? Professor, o senhor falou tudo isso, mas como que eu desenho no software? Tranquilo. Eu gosto muito de falar isso para alguns alunos, talvez eu acho que alguns já escutaram isso e também, se não entenderam, não acreditaram, vão acreditar novamente. Pessoal, o SolidWorks será o seu novo melhor amigo. Estou apresentando para vocês o seu novo melhor amigo, o SolidWorks. Por quê? Vamos lá. Quando você abre o SolidWorks, ele é uma plataforma extremamente clean, limpa, simples e direta, tá? Deixa eu só mudar meu ponteiro aqui. Que onde, dentro dele, primeiramente você consegue configurar a linguagem dele, para ele ficar em português, russo, alemão, chinês, mandarim, o que você quiser, a linguagem que você quiser utilizar, vai estar em português. E você vai começar um projeto. Seu projeto, como eu falei até para vocês já, se eu for fazer uma máquina é composta por diversos componentes. Então tem que fazer os componentes. O componente ele é o quê? Uma peça. Se é uma peça, você sempre começa por uma peça. A partir de uma peça ou um conjunto de peças, você vai dando origem a montagens. Essas montagens podem ser montagens, submontagens, pequenos mecanismos, ou até mesmo a montagem do equipamento por completo, como um todo. Feito as peças e a montagem, você pode fazer a documentação técnica. Dentro desses 3 plataformas, você faz qualquer etapa de projeto. Professor, eu preciso fazer uma análise de esforço. Aí eu pergunto, é na peça ou é na montagem? Na peça. Você vai fazer análise de esforço na peça. É na montagem? Está aqui na montagem. Professor, eu preciso fazer uma simulação dinâmica de funcionamento, graus de liberdade. Opa, uma peça não tem grau de liberdade, ela é estática, mas a montagem tem. Então, é aqui na montagem. Professor, eu preciso fazer a documentação técnica de vice explodida, a lista de componentes, isso está dentro do desenho técnico. Ou seja, dentro de cada um você faz tudo o que você precisa e a gente vai mostrar isso para vocês. Legal? Professor, não sei nem por onde começa. Tranquilo. Vocês já escutaram falar em tutorial, né? Professor, mas tutorial é aquelas coisas sem noção. É um PDF que eu abro aqui, que eu tenho que ficar olhando lá, olhando aqui. O cara manda eu clicar num canto, eu não sei onde eu clico aqui. Calma, lembra seu melhor amigo, ele está aqui para lhe ajudar. Não sou eu não, viu? É o software. Tem aqui, ó, um botãozinho de ajuda. Cliquei nele, temos aqui, ó, tutoriais. Aqui é a nossa tela. Pessoal, aqui ele mudou de tela aqui, que não é a minha tela principal, mas eu vou puxar para cá, ó. Só um instante. Ele dividiu o meu software aqui, ó. Essa é a primeira tela, essa é a segunda. Eu vou montar ela aqui de uma forma que a gente consiga visualizar.
ele automaticamente já vai dividir o software nessas duas telas, tá? O que são essas duas telas? Opa. O que são essas duas telas? Um lado é o software e o outro é o projeto. Então, existem aqui introdução, técnicas básicas, técnicas avançadas, ferramentas de produtividade, avaliação de projetos, preparação para certificação, todos os tutoriais. Introdução. Introdução SolidWorks AutoCAD, peça 1, lição e assim por diante. Técnicas básicas, ele vai falar como faz um fillet, como falava de chapa metálica, o loft, né, que são camadas, a parte de ferramentaria, elementos de máquina, renderização, documentação técnica, o EDRAW, você importar um componente de outro software para dentro do SolidWorks, tá? Ferramentas de produtividade, avaliação de projetos, animação, análise de fluxo, análise de esforço, análise de custo de fabricação, casting aqui, né, ó, aquela análise de sustentabilidade. Opa, pois não? Opa, Cadu. Professor, nessa parte de, por exemplo, importar e exportar arquivos de outras aplicações, eu, pelo meu estágio, já trabalho muito com o Fusion da CAD. Certo. E aí eu queria saber se for o caso, depois se eu tiro minha dúvida, de que se é ideal eu realmente começar a fazer o trabalho no SolidWorks, ou eu posso tentar começar a fazer no Fusion, onde eu tenho mais afinidade, status, mais afinidade, depois passar para o SolidWorks. Aí. Isso aí a gente vai fazer um teste, Cadu, porque assim, o que acontece? Você desenhando ele lá no Fusion, né? Pode ser que quando você importe, não venham todas as informações. Ou se vier as informações, você não consiga editar caso necessário. Entende? Essa mesma dúvida surgiu na hora quando você foi explicar sobre os posicionamentos, que a gente tem os sketches. Sim. Aí, se a gente excluir o sketch no momento errado, eu não consigo refazer a extrusão. Exatamente. Aqui, você já consegue fazer alterações, mas tudo é uma estratégia. Entendeu? Digamos assim, eu desenhei toda a minha peça, quando eu coloquei ela na isometria, ela ficou de lado, a minha cadeira. Eu consigo corrigir, professor? Consegue. Mas cuidado, dependendo da forma que você desenhou, se você mudar o primeiro plano, pode ser que impacte nas outras ações, entendeu? A gente vai chegar nesse nível ainda de análise, entendeu? Ok, professor. Tranquilo? Maravilha. Tranquilo. Pessoal, esse tutorial, a gente vai começar aqui, ó. Professor, tutorial é um saco, não é? Introdução ao SolidWorks. Isso aqui é uma lição que eu vou deixar para vocês, tá? Dentro da apresentação, ele mostra aqui nesse nosso slide aqui, ó, justamente essa tela. E aqui, opa, não puxou o arquivo aqui, mas eu tenho ele aqui dentro do AVA. Eu fechei o AVA. Não tem problema, a gente entra aqui de novo. Eu deixei dentro do AVA aqui para gente uma peça do tutorial e uma que eu vou fazer com vocês aqui agora como proposta, tá? Então, calma aí, só um minutinho. Então, tem aqui, ó, peça tutorial. Eu vou baixar ela, porque ela não vai abrir aqui, porque ela está em PDF 3D. Só um instante. Um instantinho que ela está abrindo aqui. Então, o tutorial, ele vai explicar para a gente fazer essa pecinha aqui, ó. Professor, não sei nem para onde vai, não sei nem como começar. Fique tranquilo, nós vamos ver o passo a passo dela ali, ó. Então, aqui a gente vai fazer essa peçazinha, tá? Esse aqui é o PDF 3D. A gente vai ver a peça. Professor, como que eu faço ela? Dentro do SolidWorks, você vai começar o seu tutorial aqui, ó. Introdução, né? Introdução ao SolidWorks. A lição de introdução ao SolidWorks, orientação e tal. Pessoal, a única coisa que vocês precisam fazer é ler. Ler com calma, passo a passo. Se pular um passo, geralmente dá problema. Então, a gente vai ler tudo aqui, o que a gente vai fazer. Próxima etapa.
Clique em novo. Pô, cadê o novo? Aonde está o novo aqui? Se você for no tutorial e clicar aqui, ó, olha em minha tela. Tá vendo aí que no canto aqui em cima, ó, tá piscando o novo, ó? Conforme a gente clica aqui, olha lá o novo piscando. Então, no tutorial, ele está interligado com o software. Clique em novo. Cliquei. Clique em novas ferramentas, em unidades. Aqui, na verdade, ele faz a primeira configuração do software, tá? Como o meu já está configurado, ele vai pedir só para você configurar ele no sistema internacional, que é milímetro grama segundo, tá? Então, a primeira vez você vai fazer isso. Quando já estiver ativo, que é a próxima etapa, clique em novo. Opa. Clique em novo, ó. Clique em peça. Clique em OK. OK. Ele vai abrir aqui a nossa área de projetos de peças, né? Projeto mecânico. Tá, devagar aí, eu tinha instalado ele anteontem aqui testando. Ele mostra aqui embaixo pra gente, ó, que é a versão estudantil, né? No canto inferior esquerdo aqui, tá? É um carimbo que ele mostra. Então, criamos aqui a nossa primeira tela. Pessoal, se minha câmera estiver no meio, só vocês arrastarem esses cliques, vocês conseguem reposicionar ela aí, tá? Próxima etapa. Só um instante, por que eu travei aqui? Pronto, foi. Só voltar aqui. Próxima etapa. Clique em ressalto base estrudado. Onde está ressalto base estrudado? Não sei. Olha o que vai acontecer. Ele vai mudar a tela e vai mostrar para a gente onde está. Vou clicar nele, ó. Olha lá, ele mudou. Está piscando aqui, ó, do canto superior esquerdo. Olha lá. Opa, ressalto estrudado. Clique em ressalto estrudado. Os planos frontal, superior e direito serão exibidos. Então, está aqui os 3 planos. Frontal, superior e direito. Professor, como o senhor mexe a tela 3D aqui assim? Tem o botãozinho do mouse, o scroll, esse de giro. Clicou em cima dele, ele faz o giro. Para trás ou para frente, ele faz o zoom, tá? Tudo isso é configurável. O plano frontal superior direito. Na posterior, clique no superior. Opa, clicar no superior. Ele já planificou ele aqui para a gente na tela. Clique em círculo. Onde está círculo? Olha lá, ó. Cliquei, olha lá o círculo piscando. Clique em círculo. Mova o cursor até a origem. Está aqui a origem. Pessoal, esse aqui é o zero máquina. Não é aqui no direito, não. Aqui é só ele mostra a direção dos eixos. O zero máquina é esse pontinho aqui, ó. Clique, arrasta. Ou seja, o software ele se baseia em você gerar uma geometria, tá? E depois aplicar material para extrusão. A ponteiro, clique em posicionar no centro de origem, mova o mouse até visualizar um círculo, clique na setinha verde, tá aqui o verdinho aqui, ó. Ok. Próxima dimensão. Clique em dimensão inteligente. Primeiramente, deixa eu só deixar ele de frente aqui para a gente de novo, ó. Aqui. Clique em dimensão inteligente. Cadê a dimensão inteligente? Opa, olha lá piscando, ó. Dimensão inteligente. Selecione o círculo. Mova o ponteiro para onde quer inserir a dimensão. Vou colocar ela aqui. Vai abrir uma caixinha de diálogo. Digite o valor, 128. Então, eu vou digitar aqui. Pessoal, primeiro parâmetro interessante. 128. O nosso software ele já está configurado aqui embaixo para milímetro grama segundo, mas ele já abre outras unidades aqui. Professor, eu tenho uma unidade lá em polegadas. Você pode digitar aqui o valor e falar que é em polegadas, em pés, em milhas, em milímetros. Nossa unidade é lá em milímetro, já está em milímetro. Outra coisa interessante. Às vezes eu estou fazendo um projeto e esse círculo é uma somatória de valores. Ele é 100 mais 28. Rapidamente aqui a gente faz de cabeça, 128. Mas se fosse 47,3 mais 25,4, quanto dá essa soma? 47,3 mais 25,4. Só dá um enter aí, ele já somou para a gente, dá 72,7. Então, o software aqui, ele já faz as contas para a gente. Opa, Alberto. Pronto, então a minha dúvida era essa. Tá dando para me ouvir aí? Dá sim, tranquilo. Pronto, a minha dúvida era essa, porque
porque quando a gente escolhe polegadas, aí tem aquela barra, né? 3/4. Aí, como você coloca 3/4 e escolhe polegada, ele faz a divisão, acha ele na Um forma valor decimal numérico, coloca. da polegada, Isso, né? isso. Certo, mas no caso de 1 1/4, 1 polegada mais 1/4, como seria aí? Eu colocaria. Quanto é uma polegada? É 25,4 milímetros, né? 25,4 mais quanto? 1/4? Vou abrir um parênteses, vou colocar 25,4 dividido por 4. Tranquilo? Só dá um Às enter. vezes, mas o senhor colocou. Mas você escolheu polegada? Não, coloquei em milímetro. Mas, por gentileza, só coloca polegada, só fazer uma Vamos coisa. colocar aqui, vamos ver. Porque, como o senhor disse que ele executa a operação, então, quando você colocar. Porque ele só foi assim, que é 1.1/2. É só assim. Ó, não, aqui, se eu colocar 20 polegadas aqui, só ver uma coisa. Ó, ele já foi para 20 polegadas. Que dá 508 aqui, ó. Certo, mas no caso seria assim fácil, de 1,5, como seria? Vamos ver se é assim, eu também não sei te dizer, não. Vamos ver aqui, ó. Meia polegada. É para dar 2,7, né? Olha lá, ele já fez, ó. Por que que ele está mostrando em milímetro? Porque a nossa unidade aqui está para apresentação em milímetros, tá? Aqui, ó. Tá? Então, vamos colocar aqui 1 e mais 1/4. Vamos ver o que que dá. 1 mais... O senhor coloca assim, Lunardi, gentileza. O senhor coloca assim, 1.1 dividido por 2, só para fazer uma coisa. 1.1/2. E escolhe polegada. Vamos ver o que dá aqui. Também não sei, não. É isso aqui. Não, ele pegou 1. Eu acho que teria que usar só parênteses, tá? 1 Ou então 1 mais... mais 1/2 polegada, né? Isso, 1/2. Ó, 1,5, né? Aí eu vou colocar aqui polegadas. Ele não vai deixar eu pegar a unidade aqui. Ah, tem que estar dentro, ó. Polegadas. Esse aqui também seria polegadas. Aí, 38,1. Deu certo. Professor, dá certo também, só não precisa escrever o nome polegada, não, ou pol. É só colocar aquele símbolozinho do teclado ali no canto esquerdo, dá certo também. Como? Vamos abrir aqui. Você vai escrever 1 e aperta aquele símbolozinho do esquerdo do teclado de polegada ali, ó, à esquerda do seu teclado, próximo do ESC. Aspas duplas, né? Ah, entendi. Aspas duplas, tá certo. Aqui, ó, 1 polegada, né? Aqui, ó. É os 2 aspas, né? Tá certo. Vamos ver se ele pega aqui, ó, 25,4. Aí, tranquilo. Também pode ser. Tá ótimo, ótimo. Entendeu? Então, ele vem... Já tô gostando. Pronto. Eu tô falando que é seu novo melhor amigo. Isso aí, é ensinando e aprendendo isso aí. Ensinando e Oi, aprendendo isso aí. Não escutei, Breno, desculpa. É o Unifor, pessoal, ensinando e aprendendo. Certeza, sempre, cara. Todos nós, cara. Legal. Tô falando, viu, Alberto? Eu sou o novo melhor amigo aí, viu? Então, fizemos a peça, demos aqui, na verdade, aqui é 128, né, ó, que é o que ele pede ali. Pessoal, não sei porque ele tá um pouquinho lento, eu acho que é a temperatura aqui, eu tô tentando resfriar aqui onde eu tô, mas vamos lá. 128, ok, né, ó. Caso sua caixa não queira abrir, ele mostra aqui para você, digite 128 no verdinho aqui, ó, ok. Professor, tá fora do meu zoom, se você vier aqui, ó, tem orientações de vistas. Você pode tanto ver as vistas, quanto dar tipo um zoom out dele aqui, né? É aqui, ó, o zoom out, foi mal. Próxima etapa. Clique em sair do esboço. Aonde eu saio do esboço? Tá aqui, ó, mas se eu clicar aqui, ele mostra lá pra gente, ó, piscando. Sair do esboço, né? Sair do esboço, perfil 2D, pronto para criar o 3D. No Project Manager, que é essa árvore aqui, né, ó, em direção 1, sair do esboço. Não estou saindo ainda. Não sei porque ele está lento, pessoal, tem que ver isso aqui. Ó, em direção 1, tá aqui, ó, direção 1. Selecione cego, já estar cego. Condição final. Ok, tá aqui. Na profundidade,
como 7. Ó, tá aqui a profundidade, eu vou digitar 7. Preciso colocar os milímetros ali? Não, basta eu colocar 7. Clique em OK. OK. Essa nossa peça ela ficou já com 120 de diâmetro e espessura de 7. Pessoal, vocês vão passo a passo, clique em salvar. Vocês têm que fazer o passo a passo. No final, vocês vão chegar até a pecinha, tá? Pode parecer complexo, não é. É extremamente simples. Você vai fazendo. Professor, eu não estou conseguindo fazer essa etapa. Volte 1, 2 e refaça de novo que você consegue, tá? Então, aqui é uma dica que fica para vocês como primeiro tutorial aí para vocês. A primeira ação para vocês começarem a executar no software. Vocês vão instalar ele e já vão começar a trabalhar, desenvolver aí até chegar nessa primeira pecinha. Professor, fiz ela, gostei. E aí? Faz o segundo aqui, ó. Faz aqui o sigo peça número 1, peça número 2. Vocês vão caminhando dessa forma. Não salvar, deixa eu ver outras coisas. Fechou aqui o tutorial, ele vai pegar a tela de novo. Ele já mesmo faz as restrições. Pessoal, na nossa apresentação, então eu expliquei essa parte. Eu coloquei essa pecinha aqui para exemplificar a criação, estratégia de desenho para vocês, tá? Coloquei a documentação técnica dela aqui. Dentro do AVA, se você olhar aqui o nosso AVA, opa, tá aqui. Então tem aqui a peça 1, que é justamente essa que a gente vai procurar agora, a do tutorial tá aqui em cima, e a peça 1 3D. Então tem o PDF 3D dela. Coloquei só um desenhozinho técnico que eu peguei lá do pessoal de desenho mecânico, para vocês. Então tem um desenho técnico dela aí. Só faço aqui uma licença acadêmica, a gente fala. É errado a gente cotar peças na isometria, mas aqui a gente tem uma licença acadêmica só para poder fazer isso. Uma licença poética, a gente fala, né? Para falar errado às vezes. Então a gente está usando isso aqui só para vocês irem se familiarizando com algumas características, porque aqui a gente caracteriza como se vocês estivessem com um paquímetro na mão, medindo a peça e transpassando ela para o papel. Então aqui tem medidas. Professor, como eu vou fazer essa pecinha aqui no SolidWorks? Tá? Preciso começar a criar uma peça. Eu fui lá, fiz o tutorial, né? Mas eu quero começar a criar uma peça. Como assim criar a peça? Eu quero começar a ter noção dela como eu faria. Então, pronto. Primeira coisa, primeira estratégia nossa. Posicionamento. A peça, eu não sei como ela trabalha, essa peça, mas como ela está apresentada dessa forma, eu vou desenhar ela para que, quando eu coloque na isometria, ela fique dessa forma. Tranquilo? Outro detalhe. Como que eu vou começar a desenhar ela? Eu posso começar por essa geometria lateral, posso começar por essa geometria de cima, posso começar por essa lateral aqui de trás. Dependendo da sua estratégia, vai ser como você vai escolher os seus planos, tá? Eu vou começar agora desenhando ela por essa lateral aqui, ó, primeira vez. E nós vamos desenhar ela apenas adicionando material. Eu só vou colocar material, não vou remover, só colocar, tá? Vamos desenhar ela aqui rapidinho. Então, vou abrir aqui meu Solid, ele está aqui já. Nova peça, ok? Se eu for desenhar ela só adicionando material, eu tenho que fazer uma estratégia aí, aonde eu vejo ali que eu vou colocar. Então, eu sei que, ó, essa minha peça, ela tem essa geometria aqui desse lado, tem essa outra geometria aqui. Eu posso desenhar uma lateral dessa, mas depois eu preciso remover esse material. Minha proposta aqui é não remover. O certo dessa peça é adicionar e remover, mas eu posso desenhar ela só removendo. Então, só adicionando, só remover. Vou só adicionando primeiro. Então, vamos olhar aqui, ó. Se eu olhar essa minha peça, o comprimento total dela aqui, ó, é 60. Mas desse centro aqui, ó, que está alinhado aqui com esse ponto daqui para cá é 30. Então, daqui para cá é 28, até aqui é 30, né? Então, vou fazer esse primeiro C aqui, tá? Francisco, pode falar, sem problemas. Eu ia falar aqui que o comprimento ia dar 60 mais 25, né? Mais o raio aqui, na verdade.
Tem um raio que é 25, é. Não, o diâmetro aqui, ó. Cuidado. É o que antes tem que ser o raio. Aí você tem que quebrar aqui o raio, né? 12,5. Isso, tranquilo? Ah, se eu não souber fazer, se fosse um diâmetro quebrado, eu usaria aquela fórmula de cálculozinho lá no software que ele faz. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos desenhar aqui rapidinho. Pessoal, como eu, André, geralmente projeto e desenho. Eu, particularmente, sempre venho aqui, ó, coloco o meu plano na isometria, para ficar na isometria, venho aqui, esboço. Qual plano eu vou escolher? Se minha peça tem que ficar nessa posição, um instante, e eu vou desenhar para essa lateral, eu vou começar nesse plano. Esse plano lateral aqui, ele é o plano direito. Quando eu seleciono, ele já veio para cá. Onde vai ser a origem da minha peça? Eu vou colocar o ponto zero dela bem aqui nesse cantinho. Poderia colocar aqui no meio. Eu vou colocar aqui no cantinho, que vocês vão ver uma questão interessante, tá? Como a estratégia impacta. Então, eu vou desenhar primeiro a geometria, depois as dimensões. Cliquei em linha, vou clicar aqui na minha origem e vou colocar, ó, uma linha daqui para cá. Não me preocupo com dimensão ainda, nem se ela está paralela, vertical, horizontal. Vou fazer uma linha para cá, uma para cá. Estou fazendo a geometria. Professor, está muito aleatório, não tem problema. Quando a gente termina o circuito fechado, ela já fica numa cor diferente. Vou dar o OK aqui, que eu terminei minha linha. Tá meio tosco isso aqui, né? Pô, você podia ter desenhado melhor. Não tem necessidade. Uma coisa que a gente pode começar a fazer é algumas restrições. Como assim restrições? Se a gente olhar aqui a nossa peça, você consegue ver que essa face e essa são paralelas. Então, essas linhas estão paralelas. Essas aqui também, né? Estão alinhadas. Eu posso vir aqui e falar que essa linha, seguro o Ctrl, tá? E essa linha aqui, elas são alinhadas verticalmente, ó. Quando eu seleciono aqui, elas já estão alinhadas. Ou seja, elas já não conseguem ficar inclinadas. Como eu posso falar que essa linha aqui e essa aqui, elas são horizontais, ó. Olha lá, já ficaram horizontais. E ele mostra aqui para a gente, ó, as marcações de horizontal e vertical. Ou seja, eu já não tenho nenhuma peça mais inclinada, tá? A aresta inclinada. Legal. Outra coisa interessante. Se vocês observarem, a gente tem aqui uma linha já na cor escura e uma outra linha na cor escura aqui e outras azuis. Quando você tem uma linha azul é porque ela está solta, ó. Então tem que sentido? Dimensional. Ah, professor, por que essa aqui está preta? Ela está preta porque ela não sobe nem desce, porque ela já está presa na origem. No entanto, ela não tem o comprimento definido. Primeiro eu estou preocupado com geometria, depois eu vejo dimensões. Veja que essa linha aqui, ela está solta aqui, né? Ó. E a nossa peça tem essas duas partes alinhadas aqui, né? Ó. Então, o que eu posso falar? Posso falar que essa linha, seguro o Ctrl, e essa linha aqui, elas são colineares, ou seja, estão alinhadas, ó, aqui, ó. Tanto que ela já está até escura, ó. Ela não sai mais lateralmente, ela sobe e desce, porque não está restrito, mas ela não sai mais desse alinhamento. Tranquilo. Aqui eu já tenho uma pré-geometria, vou pegar agora a nossa peça e vamos começar a dar dimensões, ó. 28, aqui eu tenho 30 menos 28 vai dar 2, preciso fazer algumas contas, né? Então, na verdade, daqui até aqui vai dar 30, não tem problema. Esse interno tem 28, essa altura tem 12. Professor, ele não deu essa altura. Vixe, é agora, mas calma. Eu sei que aqui tem 25, aqui tem 12, eu posso fazer 25 menos 12, dividido por 2 vai dar essa medida e essa. Tá? Pessoal, se não entender, pergunte. Então, vamos lá. Nós vimos ali que dimensão inteligente, ó. Essa nossa linhazinha aqui tem quanto lá? 30. Digito 30. Ele fez aí os 30. Essa nossa altura aqui, quanto que é? 25, né? 25. Legal. Sei também que aqui é 28. Tranquilo, olha lá. Apareceu o nosso 28. Sei que aqui também, ó, essa distância aqui é 12, né? Legal. Professor, o que falta aqui agora?
falta essa distância. Qual é a distância daqui para cá e daqui para cá? Puta, eu tenho que pegar uma calculadora. Se eu pegar o celular para calcular, pego o celular, vejo que tem mensagem, olho as mensagens, olho a rede social. Depois de 10 minutos que eu volto para a minha realidade, o que eu queria fazer mesmo? Então, a gente faz aqui no software. Eu vou falar que essa medida aqui, ó, ela é o quê? Vou fazer uma equaçãozinha aqui, ó. Abrir um parênteses. Vai ser 25 menos 12, fecho parênteses, dividido por 2, que eu quero metade para cada lado. Opa, dividido por 2. Dou um Enter. Tá aí o valor, 6,5. Ou seja, sobra 13 milímetros aqui, 6,5 para cada lado. Aqui, pessoal, nós estamos num plano. Ó. Ela é uma peça planificada aqui, né? O que falta eu fazer aqui agora? Posso dar o OK aqui na dimensão, recursos, ressalto extrudado. Qual que é a espessura da nossa peça? Opa, vamos lá. A espessura dessa nossa peça, ela é 20. Só que aqui eu posso começar a usar a estratégia de desenho. O que é a estratégia de desenho? Eu posso vir aqui e falar que o comprimento dela é 20, ó. Ok? Tá ali, 20. Opa, posso falar que é para o outro lado. Posso só clicar aqui, ela inverte para o outro lado, ó. Tudo bem. Posso falar também que os 20 é o quê? Plano médio. Automaticamente ele vai pegar os 20 e vai dividir metade para cada lado. E meu ponto de origem fica no centro. Tá? Legal. Por que isso? Seria interessante. Vou dar o OK. Está aqui nosso primeiro blocozinho. Esse nosso blocozinho já está errado, porque a forma que eu estou desenhando, porque eu já não fiz o furo. Eu falei que ia fazer só adicionando material, né? Mas é uma estratégia. Acabou dando errado. Vamos olhar aqui. Eu vou pegar só no furo. Vamos fazer essa outra aba aqui, ó. Essa outra aba, como que ela é feita? Um círculo aqui, um semicírculo, um retângulo e um furo. Então, se eu pegar aqui, ó, não preciso mais selecionar o plano, eu vou selecionar essa superfície. Esboço. Vou deixar de frente aqui pra gente, ó, tá? Sei que ela é um retângulo, preciso fazer as linhas, posso fazer um retângulo também aqui, né, ó. Me preocupo com a geometria, depois com as dimensões. Vou pegar um círculo, vou falar aqui daqui desse meio, ó, até aqui, ó. Diz, professor, mas tem linha sobrando. Não tem problema. Eu posso vir aqui em aparar entidades, ó. Quando a gente vem em aparar entidades, eu uso geralmente esse aqui, aparar até o mais próximo. Não quero essa parte de dentro, nem essa aqui, ó. Ok. Que aí a gente vai mesclar os dois, não tem problema. Tranquilo. Professor, mas está a dimensão errada. Eu posso falar que essa linha, seguro o Ctrl, e essa linha, elas são colineares, né? Ó, alinhadas ali, já ficou. Vixe, professor, ficou torto aqui, hein? Não tem problema. Eu posso falar que esse círculo, seguro o Ctrl, e essa linha, elas são quem? Tangentes, né? Ó. Olha lá, já ficou. Pelas nossas medidas aqui, ó, daqui para cá é 30. Opa, mas daqui para cá é 28. Vixe, 60 menos 28, não tem problema. Eu posso falar o que aqui, ó? Que daqui até aqui é 60, né? Ó, que é o valor que a gente tem lá. Legal. Temos um furo aqui, né? Ó. Como que seria esse nosso furo? Ele é um furo de... Pessoal, não tem a unidade do furo, vamos colocar como se fosse 10 aqui também, ó, igual a esse. Então, vou pegar aqui, ó, vou deixar ele diferente de novo, um círculo, vou desenhar aqui, no centro, ó. Dimensão inteligente. 10, tá? Recursos. Ressalto extrudado. Está aqui a nossa peça começando a ter origem aqui de volume. Pessoal, eu posso clicar e arrastar para a geometria que eu quero, para o tamanho que eu quero, mas a gente trabalha com exatidão, valores, né? Então, qual é esse tamanho aqui? Professor, não sei, vamos olhar aqui. Ele tem 20. Aqui dentro tem 10. 10 menos 20, 10. Divide por 2, 5, né? Então, é mais fácil aí para a gente chegar ao valor. Essa altura aqui ela é de 5 milímetros.
Opa, 5. Ok. O senhor desenhou um lado, poderia ter desenhado outro? Poderia ter colocado tudo removido. Olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou espelhar. Lembra que quando a gente fez essa nossa primeira ação aqui, ó, essa extrusão, a gente fez ela com a extrusão plano médio? Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso vir aqui e espelhar. Recursos de máquina. Para espelhar, eu posso falar o quê? Qual que é a minha referência? Eu posso pegar esse meu plano que passa aqui, ó, que ele é o plano direito, eu acho, né? Ó. Olha ele aí, ó. Selecionei o plano direito e eu quero espelhar o quê? Essa ação que eu fiz aqui em segundo, ó, que é justamente essa aba. Ó. Espelho ali para o outro lado. Fizemos a nossa peça. Opa, não, terminamos. Falta quem aqui? Esse furo. Esse furo, ele está centralizado, 10 desta, diâmetro 10. Seleciono minha superfície, esboço, deixo de frente. Vou desenhar o círculo aqui, aleatório. Me preocupo primeiro com a geometria, depois com as dimensões. Dimensão, eu sei que daqui para cá tem 20, então daqui para cá, ó, vai ter 10. O diâmetro dele também é 10. Né, ó, 10. E do centro dele até essa aresta aqui, ó, 10 também. 10. Tá vendo que ele ficou todo escuro já, ó? Ou seja, ele está travado. Ele não tem mais alteração geométrica. Recursos, corte. Para eu fazer esse corte, putz, qual que é a altura dessa peça mesmo? Não sei. Posso clicar aqui e arrastar. Posso dar a medida, que na verdade a medida era 25. Né, ó. Ou o que eu posso fazer? Posso falar apenas assim, ó, que ele é passante. Ele já vai identificar o tamanho da peça. Ok. Ele já vai fazer os 2 furos ali. Quando eu colocar na isometria, ela vai ficar na posição que está aqui no projeto, ou seja, é a nossa estratégia. Tranquilo? Professor, essa é a única forma de desenhar essa peça? Não. Tem infinitas peças. Por exemplo, partes, formas. Por exemplo, cancelar aqui. Não, cancela. Nós desenhamos ela aqui, ó, em 1, 2, 3, 4 operações. 4 parâmetros, né? Fizemos essa parte, essa e essa. 4 operações. É a única forma? Não. Podemos ver aqui, ó, vou fechar ela aqui, não vou salvar. Novo, peça, ok? Olha o que nós vamos fazer aqui. Eu vou pegar aqui, ó, esboço. Primeiramente, vou colocar na isometria, que é uma característica minha, tá? Isso. Esboço. Vou selecionar meu plano direito. Vou pegar a minha linha aqui, ó, e vou desenhar essa geometria aqui. Posso vir aqui e fazer um círculo também, tá? Mas não é nosso objetivo. Tipo, eu posso vir aqui em meia-lua. Opa, foi mal, pessoal. Vou começar de novo aqui. Linha. Clico aqui. Venho para cá. Para cá. Vou fazer direto aqui, depois a gente estiver corrigindo. Faço isso. Né, ó. Já vou colocar na geometria. Sei que aqui na extremidade a gente tem aqui no nosso círculo. Vou fazer o círculo por aqui mesmo. Vou aparar as entidades que eu não quero. Não quero essa, não quero essa. Sei que vou tirar aqui o trim, dar ok. Eu sei que essa linha aqui, ó, ela é horizontal, alinhada. Opa, pois não? Opa, Breno. Depois tem um comando legal para usar no trim aí, que deixando aquela primeira opção marcada mesmo lá, que é a padrão, que é só segurar o shift para estender e passar o essa mouse aqui, né? Legal. A gente olha aí depois. É bem interessante para fazer desenho mais rápido. Para algumas aplicações, né? Você agiliza aí, com certeza. Na verdade é para todos. Você vai perceber que fica bom, muito bom, entendeu? Para tudo. Vou dar uma olhada depois aí. Aparar ativo.
Beleza. Paragem ativa. Tranquilo, nós vamos simular, vou testar ela aí. Show de Tá bola. bom. Aí aqui, pessoal, só colocar as dimensões. Na verdade, nós temos também um furo aqui, né? Ó. Já vou fazer logo esse nosso furo. Dimensão inteligente. Então, vamos lá, ó. Esse comprimento nosso aqui, 60, né? Aqui, ó, o nosso raio é... Ah, pessoal, eu descobri porque ele tá lento. Ele tá na bateria. Agora eu entendi porque o computador tá lento. Mas tranquilo, vamos lá. Esse nosso raio aqui, ele é o quê? 25 dividido por 2, né? Tranquilo, ó. 25 dividido por 2. Tá aqui. Já deu a altura. Esse nosso comprimento aqui era quanto? 28. Né? Quanto era a nossa altura aqui? 10. Que mais? Essa nossa altura aqui, ó. Quanto que é ela? Vai ser 25, vou ver o parênteses aqui, né? Ó, 25 menos 12, dividido por 2. Pronto. Professor, ela não está toda azul ainda. Por quê? Faltou essa altura aqui. Se tiver dúvida, pessoal, só termina aqui a cotagem e arrasta. Ó. Opa, falta o diâmetro aqui. E aqui o que está faltando? Quando eu clicar aqui. Opa, ó, está se movendo assim. Então, faltou falar aqui. Daqui para cá é tangente, ó. Só um instante. Daqui para cá elas são tangentes. Daqui para cá ela é tangente. Ok? Olha lá, já deu altura, né? Tem alguma altura errada aqui. Porque aqui é 12, na verdade, né? Eu digitei 10. E aqui também é um diâmetro de 10. Pessoal, vou ter que ligar ele na bateria. Só um instantinho aqui. Senão, a gente não vai vencer aqui o tempo. Vacilo meu. Um instante. Tem que mexer na tela aqui. 1 minuto, pessoal. Não pode não. Estou escutando, viu? Só sair da tela. Pronto, tranquilo aí, de volta. Vamos lá. Vou mexer na tela aqui. Pronto. Agora sim ele vai ficar mais agilizado aí. Fizemos todas essas dimensões. Recurso. Ressalto extrudado. Qual que seria a ideia aqui? Eu vou usar aquele mesmo característica. Plano médio. Ela tem 20, só que o quê? Plano médio. Ok. Fizemos já aqui a primeira caracterização da nossa peça. Ó. Ixi, professor, mas está muito longe ali do nosso projeto. Então, não. Vou selecionar essa superfície, esboço, vou deixar ela de frente aqui para a gente. Ó. Eu sei que eu tenho um retângulo que eu preciso cortar aqui, e eu tenho um furo que eu preciso furar aqui. Não me preocupo com dimensão, me preocupei com as geometrias. Agora eu vou atrás das medidas. Por exemplo, esse nosso furo está centralizado, 10 daqui para cá, diâmetro de 10. Dimensão inteligente. Daqui para cá, ele é 10. Ele tem um diâmetro de 10, tá? E, em vez de eu falar que daqui para cá é metade de 20, que é o 10, eu posso falar também que esse centro, segurar o Ctrl, aqui nesse aqui, ó, eles são alinhados verticalmente, ó, já foi para o centro. Sei que aqui tem 10. A minha peça tem 20. Então, aqui para cá seria uma equação, né? 20 menos 10 dividido por 2 daria 5. Sei também que daqui para cá tem 30. São as medidas aqui, pessoal, que a gente sabe de cabeça já. 30, né? 10, 10, ok? Professor, e essa parte sobrando aqui é um problema? Não, você pode deixar passando, que eu não posso deixar ela dentro da peça aqui, ó.
que quando a gente cortar vai ficar material. Poderia fazer ela com linear aqui ou passante. Opa, só voltar aqui essa operação. Feito isso, ó, desenhamos essas duas geometrias aqui, recursos, corte, passante, né? Ó. Ok. Coloco na isometria. Tá aí a nossa peça desenhada, a mesma peça, com apenas duas operações. Adicionamos o material e removemos o material. Qual a diferença da primeira para a segunda? É a mesma peça, afinal. Poderia dar uma diferença se a gente fosse gerar o CAM. Opa, eu vou pegar essa programação aqui, vou mandar lá para a minha impressora 3D. Ou vou mandar para um centro de usinagem. Ele ia pegar por base nossas etapas aqui, ó. E aí poderia demorar mais ou menos tempo para o processo. Tranquilo? Pessoal, isso é a questão de estratégia de desenho, ok? Então, só recapitulando, qual que era o nosso objetivo da aula de hoje? Apresentar o software para vocês, mostrar a evolução, mostrar alguns princípios de desenho e mostrar o tutorial e essa pecinha. O que fica de missão para vocês? Primeiramente, seguir o roteiro de instalação. Amanhã ou até fim de semana, a gente está mandando para vocês os seriais. O serial, pessoal, não fiquem tranquilos. Aqui no software, mesmo que você não tenha o serial, você pode instalar, que ele ativa por 30 dias. Quando vocês receberem o serial, a gente vai vir aqui, ó, na ajuda, licenças, ativar a licença. E aí vocês vão ter lá o serial, vocês vão aplicar o valor de vocês aqui e vai fazer a ativação. Tem esse passo a passo também no tutorial, tranquilo? E aí vocês vão fazer a ativação do software, ok? É a versão 2020, SP5, 64 bits. Dentro do AVA, já deixei para vocês tanto esse setup para vocês baixarem e executarem, roteiro de instalação e os dois tutoriais das duas pecinhas. O desenho técnico de uma e seguir o tutorial do outro, ok? Pessoal, então já temos aí uma pequena diversão para o nosso fim de semana, tranquilo? Sobre a nossa aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Só sobre essa peça aí, vai ter que entregar essa peça aí ou não? Não, não tem entrega. É apenas para reforço do conhecimento, por enquanto é exercício. Tranquilo? Pessoal, por favor, nomes e matrículas aqui no chat para a gente gerar a nossa lista de frequência, ok? Pessoal, quando for entrega, vai ter o roteiro, vai ter estipulado para vocês as datas, eu vou explicar direitinho. Isso aqui é apenas para a gente começar a exercitar. Vou reforçar um detalhe, pessoal, o software é igual a um jogo. Não adianta você colocar o jogo lá para rodar hoje, só jogar hoje, joga na próxima terça, na próxima quinta. Dessa forma, você não passa de fase. Observação, entendam fase como disciplina. Para você passar na disciplina / fase, né, você precisa jogar constantemente, ficar craque, ir evoluindo, né? E aí você consegue um melhor sucesso aí dentro da disciplina. Tranquilo? Já tinham comentado com a gente aqui que não tenham dúvidas. Pessoal, caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, críticas, elogios, sugestões, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp. Ok? Bom fim de semana a todos, bom descanso, nos encontramos aí então na nossa próxima aula, segunda-feira. Temos um delay grande aí de 5 dias, tempo suficiente aí para vocês aplicarem e praticarem o software. Legal? Pessoal, obrigadão pela atenção, boa noite. Valeu, professor. Boa noite, bom final de semana. Valeu, boa Valeu, noite. pessoal. Valeu, pessoal, boa noite. Boa noite, boa semana. Até mais. Boa noite, professor.